Olha só, aula 8 chegando na área. Nessa aula eu vou falar contigo sobre o nosso combo vencedor, de como a gente faz uma série de coisas que melhoram a nossa rotina, que aliviam a ansiedade, que trazem uma convivência familiar legal. E lembrando que todas essas sugestões que eu estou te dando hoje não são no intuito de sarar, de curar os tiques, né? Eles podem afetar positivamente os tiques e eles servem para qualquer criança, tá? Independentemente dela ter ou não tiques. É muito importante que você saiba olhar e saiba observar o seu filho, lembrando sempre que o objetivo aqui não é o fim dos tiques, né? E sim que você reduza a ansiedade, que você possa trazer um dia a dia mais sereno, mais suave para sua família. Eu quero começar então contando para vocês qual que é o nosso combo vencedor aqui em casa. De todas as coisas que a gente já tentou fazer, existem dois eixos principais que a gente baseia a nossa rotina, né? O primeiro eixo desse nosso combo vencedor são duas coisas muito importantes, uma rotina que envolva baixo estresse e alta conexão. Então são essas duas coisas. Eu vou começar falando sobre a necessidade de ter um baixo estresse familiar, nas rotinas do dia a dia, e uma alta conexão com o seu filho, né, em termos de relacionamento. Então, no primeiro momento a gente vai estar falando do ambiente e no segundo momento a gente vai estar falando de relacionamento, tá? A respeito então do baixo estresse, vamos começar por aí. A primeira coisa que eu tenho a sugerir é que você siga uma rotina suave. O que é uma rotina suave? É um cronograma grudado na parede com a hora de fazer tudo? Não. É suave. As tarefas têm que ser transicionadas de forma muito leve. Tem que ser feitas de forma muito leve, né? Não existe assim, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo. Não, tem que ser tudo feito de forma gradual, de forma suave. A primeira coisa que eu percebo que ajuda muito, e aí vale muito aquilo que eu falei, observação do seu filho, é acordar cedo. Aqui em casa, o pessoal não curte muito acordar cedo, mas eu percebo uma melhora impressionante no humor da casa, quando a família acorda cedo. Porque isso reforça uma coisa chamada ritmo circadiano. Não sei se você já ouviu essa palavra. O ritmo circadiano é uma observação assim, ancestral, né, de que o nosso corpo funciona de uma forma durante o dia e funciona de outra forma durante o período da noite, né? E quando a gente programa as nossas atividades mais intensas para o período do dia e reserva a maior parte possível da noite para atividades de relaxamento, atividades de introspecção, todo o nosso organismo trabalha em harmonia, né? Desde o cérebro, a digestão, a parte de exercícios físicos. Então, isso tudo ajuda muito. Então, acordar cedo é uma coisa que reforça o ritmo circadiano. É muito difícil acordar cedo de cara. Então, a minha sugestão, como eu falei, a rotina suave, é que você vai fazendo suavemente algumas modificações pontuais que vão te ajudar. A dica que eu dou é: antecipe o jantar. Se pergunte que horas que você costuma servir o jantar para os seus filhos, que hora que vocês jantam. Se vocês jantam 9 da noite, traga um pouquinho para 8. Depois de alguns dias você traz para 7h30. Aqui em casa a gente janta em torno de 6h30 a 7h30 da noite. Esse é o nosso horário preferencial. É claro que no domingão a gente vai pedir uma pizza, por exemplo, a gente acaba passando um pouquinho desse horário, mas no dia a dia, né, no rotineiro, a gente janta muito cedo, porque isso ajuda a gente a não sentir o estômago pesado. É difícil dormir com o estômago cheio. Então, se você janta muito tarde e deita logo em seguida, dá aquela sensação de empanzinamento que atrapalha o sono. A gente tem uma noite mais agitada. Então, se você janta cedo, uma parte da digestão é feita antes de você dormir. E isso favorece o sono. Então, essa é uma dica que funcionou muito pra gente. Outra coisa que é muito importante é fazer algum tipo de exercício, de preferência ao ar livre, porque, de novo,
você sair, tomar um solzinho, isso reforça para o seu organismo, olha, estou desperto, está de dia, vamos trabalhar, né? E esse exercício pode ser uma coisa muito leve, pode ser uma voltinha com o cachorro que você dá no quarteirão, logo que você acorda, antes mesmo de tomar café da manhã. Uma voltinha com o cachorro ali para fazer xixi lá fora, uma volta no quarteirão, um rolezinho de bicicleta ou mesmo um alongamento. Isso tudo de acordo com o que permite o seu dia a dia, né? Ajuda muito. Outra coisa que reforça a rotina é você fazer as refeições mais ou menos no mesmo horário, né? Isso é muito importante para que o organismo da criança tenha uma previsibilidade, né? O almoço ser mais ou menos naquele mesmo horário, numa janela, digamos assim, de 1 hora. E isso vai reforçando para o organismo que ele tem que se preparar, porque naquela hora vai chegar um alimento. E isso traz calma para o organismo também, né? O corpo vai se autoprogramando, né, para aquilo, para esperar aquele alimento. Então, as refeições no mesmo horário são uma coisa que favorece muito, né, a criação dessa rotina. E, por fim, exercícios de responsabilidade, que eu acredito muito nisso, né? Em casa, peça para o seu filho sempre fazer atividades, digamos assim, atividades domésticas, né? Seja passar um pano, lavar uma louça, limpar um banheiro, colocar as roupas na máquina de lavar roupa. Ensine e delegue essas coisas. Esse senso de responsabilidade, ele tem que ser cultivado. E ele também traz paz para a nossa rotina. Traz a ideia de que todo mundo na família é responsável pelo bem-estar da família, né? E fora que isso ajuda muito as mães, né? Que estão, com certeza, muito mais sobrecarregadas. Em termos gerais, né, existem as suas exceções, mas de maneira geral as mulheres estão muito presas nessa tarefa e por isso a gente não tem tempo de observar melhor os nossos filhos. A gente está sempre cansado, estressado, descontando tudo neles. E quando a gente estimula as crianças, mesmo pequenininhas, a guardar os seus brinquedinhos, a ter tarefas definidas para elas dentro da casa, isso cria uma sensação de que todo mundo na família é responsável pelo bem-estar, né, de geral. E isso também alivia a nossa carga para que a gente possa ter disponibilidade para observar, né? Como é que a gente vai observar e fazer tudo isso que eu estou propondo se a gente está constantemente assoberbada de tarefas, né? E não vai dar certo, a conta não vai fechar. Então é muito importante isso. Outra questão que alivia o estresse, né, que consequentemente alivia a ansiedade, é a alimentação. Então, assim, dentro então do baixo estresse eu já falei de uma rotina suave e agora eu vou entrar em alimentação. É muito importante reequilibrar a alimentação de todo mundo, né, gente, de forma geral. E com isso eu tô dizendo menos açúcar, menos lácteos, e aí tem iogurte, bolachinha, queijos, enfim, principalmente no período da noite. Se você for dar leite, queijo, essas coisas, prefira o período da manhã, que o corpo vai digerindo e ele tem mais dificuldade de digerir esses alimentos. Então, se você for optar por dar esses alimentos, opte pelo período da manhã em vez de dar à noite, né? À noite, reserve para uma alimentação mais leve. É muito importante reduzir refrigerantes, principalmente aqueles que contêm cafeína. Refrigerante, gente, é uma bomba de açúcar, né? O açúcar, ele estimula o organismo, leva lá em cima. Então, ele contribui sim para o aparecimento de mais tiques, né? Se na sua casa vocês têm o hábito de comer um docinho, uma sobremesa, tenta restringir isso só para o horário do almoço, né? Tipo, depois do almoço, depois da janta, não. Porque você aumentar a ingestão de açúcar próximo da hora de dormir vai tornar muito difícil a chegada da sonolência, né? Isso vai dar uma ativada no organismo e aí aquela criança vai ter mais dificuldade para dormir. Então é muito importante também um sono reparador. Quando a gente faz uma alimentação equilibrada, o sono da criança, ele retribui, né? Ele traz uma paz maior, porque a criança está descansada, né? Ele passou por um movimento de renovação celular durante a noite de forma mais eficiente, né? A respeito ainda da alimentação, um jantar mais leve melhora a digestão noturna, né? Então, assim, reduzir, né? Tenta oferecer mais legumes, eu sei que é difícil, mas
tento oferecer mais verduras, legumes, sopas, nem que seja assim um pouquinho antes do jantar, eu costumo fazer isso. Minhas crianças dão um trabalhinho agora, né? Antes não davam tanto, né? Mas para comer à noite agora é mais complicado, só quer macarrão e cachorro quente, lanchinho. E a gente tem, sim, vários dias que a gente faz um lanchinho mais leve, mas eu me preocupo muito em oferecer uma cumbuquinha de saladinha, um pouquinho de sopa, um pouquinho de legumes cozidos, e eles aceitam muito bem, se for em pequenas quantidades, mas isso é para tornar o jantar uma refeição leve, porque isso facilita a digestão noturna e tem benefícios para o sono e bom para todo o organismo, para a gente também. Em casa eu também utilizo, nos períodos que a gente está mais estressado, que tem, por exemplo, prova na escola, né? Ou a gente vai viajar, então gera aquela antecipação. Eu utilizo muito florais também. A Manu gosta muito disso e eu percebo que traz também um cuidado a mais para ela, porque os florais eles passam para a criança a mensagem de eu estou cuidando de você, eu estou observando você. É muito legal ter essa abordagem, não assim, toma o seu remédio, né? Tipo assim, olha só, vamos dar aqui essa gotinha. E existem florais específicos para ansiedade e para hiperatividade. São esses dois os que a gente mais usa aqui em casa com a Manu. São específicos para crianças, né? E a gente eu percebo pelo menos que é uma coisa que ajuda muito, né? Outra coisa que auxilia, né, na redução desse estresse é simplificar a rotina, manter uma rotina leve e uma rotina simples. O que eu quero dizer com rotina simples? Uma rotina com poucos itens mesmo. Fazer menos atividades, ter menos coisas para fazer, trocar atividades, a quantidade de atividades por coisas que façam sentido para a criança, coisa que a criança goste de fazer e que ao mesmo tempo que desafie a criança. Lembrando sempre que a Tourette, a presença de tics, não implica numa diminuição da capacidade intelectual da criança. Ou seja, tirando o fato dos movimentos, né, das fungadinhas, dos barulhinhos, não interfere em nada na capacidade intelectual. Ou seja, não há razão, tirando a questão óbvia da distração, né, que poderia impactar negativamente um desenvolvimento mental inferior. Não, isso não existe a priori na Tourette. Então é importante que você também possa escolher bem atividades para a sua criança fazer. Por exemplo, se faz inglês ou se faz o Kumon, né? Reduza, né, aquilo que você acha que realmente é essencial, não multiplica um tanto de coisa, faz o Kumon, faz inglês, não, faz uma coisa ou outra que você acha que encaixa melhor com a personalidade do seu filho e também permita que ele tenha excelência naquilo, né? Porque isso também reforça a autoestima. Você faz muitas coisas, a criança não consegue fazer nada bem feito, fica aquela impressão de que, poxa, eu não sou suficiente. Mas se a criança faz uma coisa, aquela coisa ele faz bem feito, você consegue acompanhar e dar atenção e ele evolui, a criança floresce. Surge aquele sentimento de que eu sou boa nisso, né? Outra coisa que é muito importante é permitir que a criança faça as atividades em períodos alternativos, né? Se não conseguiu, aquele não é um bom dia, né, não está sendo um dia fácil, permita que a criança desenvolva aquela rotina, aquela atividade num outro horário, né? Não tente ser tão estrito e limitado, tem que fazer aquilo. Negocie uma pausa aqui, né? Se você está passando pelo quadro de aulas online, né, tendo aulas à distância, né, que em 2020 é uma realidade, tente não limitar tanto. Se um dia ou outro seu filho não estiver legal, não insista. As aulas online já são um fator tão antinatural para a criança, né? Não permita que esse monstro que existe aí da permissividade domine. Nessa questão da exigência acadêmica, você não precisa se preocupar, né, de ele tem que ser melhor que todo mundo. Não, seu filho tem todas as condições de aprender no tempo dele e essa exigência por tempo, ela só aumenta o estresse. Né? Não ajuda em nada. Outra questão importante que eu quero destacar, eu sei que eu já falei disso outras vezes, mas ela é tão importante que vale a pena ser repetida, permita os tiques. Não repreenda, não force a criança a não fazer ou a esconder os tiques. Né? É muito importante quando você
força uma situação para a criança parar de fazer o tique, quando você pede para ele parar, quando você pergunta por que ele está fazendo aquilo, isso gera sim uma situação de estresse que ela é tóxica para a criança, né? Porque a criança simplesmente não consegue parar de fazer, ou se ela reprime com um alto sacrifício próprio, e isso gera mais ansiedade, né? E é exatamente o oposto de para onde a gente está indo, né? E também, dentro disso, é bom você tentar tratar isso com cada vez mais naturalidade, mais normalidade, né? De vez em quando você introduz esse tema, traz isso para uma conversa de almoço, traz isso para uma brincadeira, lembrando, sempre tendo cuidado, né, de não ser, digamos assim, disso não trazer uma ofensa para a criança, mas dentro do amor familiar é possível, é recomendável, eu aconselho, realmente fale sobre isso com leveza, faça graça com isso, faça brincadeiras, né, para tornar isso uma identidade, né, para que isso seja leve, né? Isso é muito importante, né? Tratar com leveza, com naturalidade no dia a dia. E por fim, busque um grupo de apoio para você. Busque você ter esse apoio. Eu sei que muitas vezes a gente se sente mal por ter que lidar com essa situação. Ela é muito difícil. Por quê? Porque os filhos são idealizados, né? A gente pensa assim, quando a gente engravida ou quando a gente adota, a gente sempre pensa assim, vai vir aquela criança, vai ser aquele amor, vai ser aquela coisa maravilhosa. E a idealização, ela faz parte, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o nosso amor, ele é construído, né? A gente tem esse ideal e a gente tem um impacto com o real. E é nessa hora, nesse encontro, né, do imaginado com o que a gente tem, é que a gente constrói o nosso afeto, o nosso amor. E isso pode ser difícil. Muitas vezes a gente se sente mal, a gente se sente julgando, a gente se sente não curtindo o momento. E tá tudo bem, você não precisa estar bem o tempo inteiro. É muito cansativo mesmo, mas busque ajuda, busque parcerias, busque conhecer pessoas que estejam passando pelo mesmo que você e abra mão, né, de ser essa super mãe, de ter todas as verdades, né? Isso que eu conto para vocês também faz parte da minha trajetória. Muitas das coisas que eu falo aqui, eu estou falando para mim também, porque eu aprendo muito junto com vocês também, eu aprendo muito com a minha família, aprendo trocando experiências online, e porque eu entendo que a maternidade é isso, né? É a gente saber se virar do avesso várias vezes e depois várias vezes e se reconstruir novamente, e é isso que torna essa jornada da maternidade tão incrível, né? Quando a gente aceita que isso é assim mesmo, né? Que eu não vou ser a mesma pessoa e que isso é o maravilhoso que tem na maternidade, né? Pelo menos eu acho maravilhoso. Então, gente, do nosso combo vencedor a gente já falou da primeira etapa, que é baixo estresse. Agora eu vou trazer para você o segundo ponto importante do nosso combo, que é alta conexão. Como é que você pode criar momentos de alta conexão com o seu filho? Primeira dica que eu te dou é: observe seu filho, né? Você é a especialista no seu filho. Você, melhor do que ninguém, vai saber do que o seu filho precisa, o que ele está passando, né? Especialmente em crianças pequenas, a gente tem que entender que existem várias conexões se formando em desenvolvimento. Então, pare para observar o seu filho. É muito importante essa conexão. Quando você está conectada, está observando, isso auxilia o desenvolvimento dessas conexões, né? Então, a primeira coisa para a gente ter uma alta conexão, a gente não consegue ter uma alta conexão mexendo no celular enquanto a gente conversa com a criança. Isso, a gente tem momentos juntos de forma paralela, né? E o que a gente está buscando aqui é um momento em conjunto onde haja uma confluência, né? Onde haja atenção plena, onde haja realmente um relacionamento ali sendo desenvolvido, né? Isso também se faz, a segunda dica que eu deixo, com tempo de exclusividade. Ainda mais se você tem mais de um filho, né? Se você tem mais de um filho, você tem que buscar ter tempos. Tem uma amiga minha muito querida que ela chama de Dia do Filho Único. O Dia do Filho Único é o seguinte: ela deixa o outro filho, né? Se tivesse mais de um, mesma coisa, com uma outra pessoa
cuidando, né? E você e o seu parceiro, se você tiver um, vão para um momento de exclusividade com aquela criança. Você pode fazer isso também deixando com o pai, você sai, deixando com a mãe, você sai. Então é muito importante esse momento de filho único, dia do filho único. Eu achei muito legal essa ideia, a gente tenta aplicar aqui em casa sempre que possível, porque esse tempo de exclusividade, ele gera também uma alta conexão, né, com a criança e satura a criança da sua presença. Muitas vezes, muitos comportamentos que a gente vê dentro de casa são pela ausência. A gente está em casa, mas a gente não está de verdade com a criança. A gente não está ouvindo, não está perguntando, não está interessada naquela história. Então, muitas vezes você não precisa fazer nada mirabolante. Simplesmente estar junto, né? Fazer alguma atividade junto. E dentre essa questão da atividade, dentre as opções de atividade que você tem, escolha, dê preferência para atividades que a própria criança goste, né? Esse é um ponto de melhoria para mim, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de jogos, mas a Manu ama jogar, ama competir, ela ama jogos de tabuleiro, banco imobiliário, ela adora essas coisas, gente. Eu tenho a maior dificuldade, eu confesso que é muito difícil para mim, é muito, mas eu tento estar de olho em jogos que eu vou curtir jogar junto. Então, quando eu vou escolher um jogo para comprar, eu escolho uma coisa assim, não, esse aqui eu vou conseguir passar um tempo junto. Aqui em casa a gente tem o Cobras e Escadas, que eu adoro, é um jogo de tabuleiro para toda a família, até crianças pequenas, crianças maiores, e a gente se diverte muito com isso. Então, tente fazer atividades que o seu filho goste, tá? Então, tente alinhar o que você gosta do que ele gosta também. Outra atividade que aqui em casa funciona muito é a música. A Manu é uma criança extremamente musical. Ela, inclusive, tem um Insta para compartilhar. Eu vou deixar ele linkado aqui nos materiais dessa aula, o Insta dela. E ela gosta muito de cantar. Então, o que eu faço? Eu coloco karaokês do YouTube na televisão. A gente comprou uma caixinha de som com um microfone que já vem... É um kit, né? Caixa de som com microfone sem fio para ela cantar, para ela se jogar. E isso, gente, traz horas e horas de diversão para ela. E a gente ri muito junto, eu filmo ela. Enfim, gente, é realmente um momento de conexão da gente e muito divertido mesmo. Outra coisa que a gente gosta muito de fazer são receitas junto. Pode ser receitas de comidas ou receitas de canais que você vê no YouTube, de atividades que as crianças curtam fazer, né? Isso é uma coisa que ajuda muito. Tem um canal que a Manu adora, que chama Ideias Incríveis, gente, cheio de coisa que dá para fazer, com camiseta, com canetinha, com desenho. Então, tem vários temas para você pesquisar e achar aquilo que o teu filho adora ver. Vai adorar brincar com você. Blocos de montar, sucesso absoluto aqui em casa. Até o meu filho caçula, que tem 1 aninho e pouco, ele está com 1 ano e 9 agora, o Mariano, ele ama brincar com bloquinhos de montar. E isso é uma coisa tão simples, a gente encontra em qualquer loja, e também trazem uma evolução na nossa conexão muito grande também. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Mas, como ela tem alguns sintomas de toque, ela gosta de construir coisas certinhas, né? Ela não constrói elementos, digamos assim, assimétricos, né? É uma casinha, é um retângulo, é um quadrado, é uma bolinha. Então, assim, tem que ser tudo bem certinho. Isso também é uma forma da criança exercitar a imaginação, né? Aceitar quando não dá certo, quando a pecinha não encaixa. A gente briga muito aqui em casa porque o Mariano vem e de repente chuta o que ela fez. É aquele desespero. Mas daí a gente vai contornando, começa tudo de novo, né? E principalmente, dentro dessas atividades que a criança gosta, permita que ele faça as coisas sozinho, o máximo possível, né? Então, se vai cozinhar, vai fazer ali uma panqueca, um ovo mexido, deixa que a criança faça sozinha, interfira apenas se ela pedir. Você vai ficar ali só para garantir que não aconteça alguma coisa de grave, mas deixa que a criança faça sozinha, desenvolvendo também a autoestima. Então, você tem a conexão e você já está ensinando esse valor da autoestima. Isso é muito importante, isso é muito bom. Outra coisa, então eu já falei de autoconexão, da importância da observação, de ter um tempo de exclusividade, de fazer atividades que a criança goste, e você tem uma ampla gama.
E eu vou falar agora sobre uma rotina de dormir, né? Antes de dormir, elimine aparelhos, TV, celular, eletrônico, tablet, depois das 8h30 da noite, porque isso também atrapalha o processo de dormir. Outra coisa que a gente faz aqui em casa é contação de histórias, a gente adora. Outra coisa que a gente faz é dormir junto. É uma das coisas que ajuda muito a minimizar o estresse. Quando a Manu era pequena, era criança, eu fiz aquelas... eu não fiz consultoria de sono porque não existia na época. Inclusive tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu conto um pouco dessa história, vou deixar linkado aqui na aula. Quando ela era pequena, eu ensinei ela a dormir sozinha no berço. Então, desde os 3 meses de idade, a Manu dorme sozinha no berço. E depois que veio a questão da Tourette, da ansiedade, ela voltou a pedir para dormir junto com a gente. Depois que o irmão nasceu, o irmão dorme ali do ladinho da gente, e ela pediu. E no começo eu falei assim, mas pra que isso, né? Que coisa, agora eu vou ficar toda torta, amanhecer toda quebrada. Mas eu falei assim, gente, o que é que custa? Ela ainda quer essa presença. Então, se essa presença traz calma e paz, por que eu vou negar isso para ela? Então, esse é um exemplo de como a gente ajustou a nossa rotina de dormir e em alguns dias da semana ela dorme comigo. Depois, a gente pega ela e transporta ela para a cama dela. Mas assim, porque eu ainda amamento à noite, então dá a lotação máxima da cama. Mas é muito legal a gente permitir, que durma no colo, que durma fazendo um chameguinho. Isso também traz uma conexão muito alta pra gente. Se o seu filho tem traços de toque ou TDAH, além dessas questões, o que eu acho que também traz conexão é você saber estar alinhada com as suas expectativas. Quando você for pedir para ele fazer alguma coisa, se o seu filho tem toque ou TDAH, peça uma coisa de cada vez. Nunca diga para ele assim, arruma seu quarto inteiro aí e sai. Não. Se a criança ela tem aquela hiperatividade, ela não vai conseguir fazer aquela sequência de atividades para que aquela finalidade seja obtida, que é ter o quarto arrumado. Então você vai ter que passar, filho, cata as roupas do chão, daqui a alguns minutos você volta. Agora vamos esticar o lençol, daqui a alguns minutos você volta. Olha, esses brinquedos aqui vamos colocar naquela caixa. E assim você vai pedindo uma coisa de cada vez e aquilo vai trazer mais serenidade do que você pedir para ele fazer tudo de uma vez e depois dar aquela bronca porque não foi ouvido. Essa é uma expectativa irreal para mães de crianças que têm algum grau de hiperatividade. É esperar que a criança faça tudo sozinha e se organize, isso é fora da realidade. Então, assim, não adianta você falar dar murro em ponta de faca. Então, faça essa adaptação que isso vai gerar uma conexão maior. Ensine, passa o pano assim, organiza dessa forma, isso é muito importante. Se seu filho tem toque, respeite a ordem, se aquilo faz sentido para a criança, se aquilo é importante para a criança. Aqui em casa, por exemplo, na hora de servir as refeições, existe uma ordem, das coisas serem colocadas no prato para Manu. Então é sempre o feijão em cima do arroz e todas as outras coisas separadas no prato, uma ao lado da outra. E ela come dessa forma também, ela come primeiro o arroz e feijão, depois a salada, depois os legumes, depois a carne. Então se ela não mistura todas as coisas no prato. E se isso faz sentido para ela, se isso é importante para ela, eu não preciso ficar frustrando ela na expectativa de ensinar. Um terapeuta ocupacional vai saber você guiar você pelo processo de ensinar a criança a se desapegar, a evoluir, digamos assim, esse traço compulsivo. Mas você não precisa ensinar para a criança por meio da frustração. Tome muito cuidado, porque se você frustra muito a criança, não, tá aqui, vai comer tudo mexido, vai comer porque é assim que eu quero, não quero criança cheia de mania. Quer dizer assim, se você faz isso de uma forma descuidada, isso vai ser o oposto da conexão que a gente está tentando criar. A gente quer criar uma alta conexão. Então é muito importante que essa técnica de frustração seja aplicada por um profissional que saiba o que está fazendo, que esteja estudando a matéria para saber se é assim mesmo que é feito, tá? E para isso a gente tem profissionais incríveis de terapia ocupacional, psicólogos que podem conduzir melhor esse momento. Então, muito cuidado com essa ideia
que a gente tem arraigado na gente de que se a gente frustrar, a criança vai aprender, né? Quando a gente tem uma criança com toque, isso não é tão simples assim e você pode estar provocando ali novos comportamentos que a gente quer aliviar, queremos ajudar. E reforce também, se o seu filho tem TDAH ou toque, reforce os pontos positivos, né? Porque existem muitas qualidades que as pessoas com toque têm que são incríveis. Por exemplo, perseverança, organização, inteligência. Então, assim, busque no seu dia a dia reforçar isso, que isso gera uma conexão. A criança pensa, cara, meu pai dá valor nisso, minha mãe elogiou isso em mim. Então, é muito importante isso. E com isso, a gente fechou o nosso combo vencedor, baixo estresse, alta conexão, isso tudo junto vai trazer muita luz para sua casa, vai trazer muita paz. E é o que eu espero, tá? Lembrando sempre que o seu filho não se resume a uma criança com tiques. Ele é muito mais do que isso. Ele tem muitas outras características incríveis e que você pode focar nessas outras características, né? E os tiques, se eles forem perenes, vão ser uma coisa que o seu filho vai ter que lidar ao longo da vida. E isso faz parte de quem ele é e vale muito a pena você estar aberto a ouvir dele como ele está se sentindo. Além de tudo que eu já falei, lembre-se sempre de se manter aberto, não só estudando sobre ele, né, que é o que a gente está fazendo aqui nesse curso, mas ouvindo ele, incentive ele a dizer o que ele sente para você, porque isso com certeza vai reduzir o estresse, vai reduzir a ansiedade e vai aumentar a conexão que existe entre vocês. Se você teve alguma dúvida ou quer me dizer o que você achou dessa aula, deixa o seu comentário. E também eu quero te pedir para entrar em contato comigo pela DM do Instagram. Eu vou adorar saber como tem sido as coisas por aí. Um grande beijo, até a próxima aula.